Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, o que tem para falar de Vasco hoje, depois de ter soltado aí dois vídeos, né? O Conselho de Beneméritos soltou uma nota, né? Uma convocação para que na data de tal seja feita lá uma assembleia para discutir-se, né, para que haja deliberações sobre SPE, Sociedade de Propósito Específico, né, uma empresa que é criada para um fim específico, e também para a questão da reforma de São Januário, né. Essa aí é a chamada da convocação do Conselho de Beneméritos para o dia X, né, que não vem ao caso. O que eu venho aqui dizer com esse vídeo é que até hoje esperamos, né, o próprio Conselho de Beneméritos e ou Conselho Deliberativo tomar providências contra Salgado e 777. Confissões de dívidas assinadas, né, que viram títulos de execução, viram títulos executáveis judicialmente, né, execuções extrajudiciais, judiciais, né, uma execução, e que você impede-se com essa execução, né, imiscuir-se, né, no mérito. Tem lá uma confissão, vai se executar aquele valor ali, né? Muito difícil você entrar no mérito de uma confissão de dívida, né? Partes legitimadas, né? Objeto não proibido em lei, né? Você vai ter que pagar. Então, as investigações dessas confissões de dívida feitas pelo Salgado, feitas pela 777, né? Esqueci o nome agora, do último CEO do Vasco, deu um branco, né? O nome dessa criatura. Execuções ou ações que tinham que ser ajuizadas somente em face do Salgado e não contra a Vasco SAF, somente ações e execuções que tinham que ser executadas, ajuizadas somente em nome da 777 e estão sendo executadas ou ajuizadas em face da Vasco SAF. A Vasco SAF hoje, né, está recebendo muita execução, muita ação das suas cotas, e o Vasco também, né? Desses 30% que ele ficou, 10, 15, daqui a pouco 20% vai estar penhorado aí, né? Ou dado em garantia nas execuções fiscais, perdão, nas execuções não fiscais, porque quando você recebe uma execução, né, de título extrajudicial, você tem que colocar lá o valor para poder discutir a ação, né? Eles pedem a garantia. Então, a gente não vê o Conselho de Beneméritos, o Conselho Deliberativo tomar atitudes sobre isso aí, né? Os prejuízos perpetrados pelo Salgado, Osório Duque Estrada e pela 777, que hoje repercutem no Vasco. Cadê as contas aprovadas do Salgado? Cadê as contas aprovadas do Campelo? Cadê as contas, né? Ah, não, mas Marcelo, eu concordo. A questão da conta de 777 Vasco está na Câmara de Arbitragem, está em confidência, está em confidencialidade. Ok, beleza. Mas nesse meio tempo, isso aqui, né? Ou melhor, toda e qualquer questão criminal poderia estar sendo discutida, né, em sede policial pelo Vasco, obviamente mantendo-se lá a confidencialidade. Então não tem ações e execuções contra o Salgado, contra a 777, né, dos prejuízos que causaram ao Vasco, tirando o que é mérito do contrato, né? Por exemplo, um valor que a 777 tinha que pagar, que não seja a parte contratual que está sendo discutida na Câmara de Arbitragem. Por que ainda não se ajuizou uma ação, não se executou a 777, né? E as questões criminais? Tem alguma questão criminal que possa ser apontada à polícia para que apure contra o Salgado, contra a 777? Nada.
Nada até agora foi dito. Foi instaurada uma comissão com a diretoria, com o departamento jurídico do Vasco, que está há 1 ano e 4 meses dormindo sobre isso. Então não tem relatório, conclusão alguma para punir A, B ou C, né? Não tem. Então, o Conselho de Beneméritos solta uma nota: olha, estamos trabalhando, vamos criar uma SPE e vamos discutir aqui a questão das obras em São Januário, blá blá blá. E os beneméritos e o deliberativo que não tomam atitudes concretas com relação a 777 e o Salgado. Por exemplo, tem questões do Salgado e tem questões da 777 e do Salgado antes da constituição da Vasco SAF que estão repercutindo no Vasco. Escritórios e empresas contratadas pelo Salgado e escritórios e empresas contratadas pela 777 antes da Vasco SAF estão sendo cobrados do Vasco, que está tendo penhorados, obrigado a dar em garantia as suas ações que tem da Vasco SAF. E ninguém toma providência alguma. E friso aqui, cadê a parte criminal aí, né? E para fechar o vídeo, estão me pedindo para falar sobre o acordo aí que o Pedrinho fez com o Flamengo e Fluminense, né? Primeiramente, saiu uma notícia que iam colocar o Vasco também como gestor do Maracanã. Isso não é verdade. Flamengo e Fluminense desmentiram isso. Nada disso. O Vasco está fazendo aqui um acordo, mas mantém a sua isenção aqui. Aqui quem manda Vasco, Flamengo e Fluminense. Vasco está fazendo um acordo com a gente aí. Ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Pedrinho, com medo, com cagaço que essa liminar pudesse cair, né, através de um agravo, fez o acordo lá, né, segundo o Amodeu. No final de semana tudo foi costurado, blá 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 e tal, né? E com relação a esse acordo que está sendo feito, ainda faltam elementos para que eu possa falar, né? Já falei de forma perfunctória, mas eu não tenho dados concretos disso aí. Mas uma coisa, o Pedrinho, o Vasco, não pode prejudicar, que é a comunidade da Barreira, né? Toda e qualquer discussão tem que passar também pela comunidade da Barreira. O Vasco é Barreira, a Barreira é Vasco. E comunidades adjacentes. Não se perca de onde o Vasco vem, a sua origem, né, de comunidade. É um time vinculado ao time do povo, né? E parece que serão 8 jogos aí neste ano e no ano que vem. 8 jogos, portanto, fora de São Januário, né? Mais os que serão dados serão vendidos de mandos de campo, mais os jogos fora, né? Tem que ser analisado também a questão de não prejuízo, né? Não prejudicialidade à comunidade da Barreira, que vive do Vasco, né? Milhares de pessoas dali tiram o seu sustento, e o Vasco sabe disso, né? O Vasco é um patrimônio histórico-cultural tombado, né? E não só ele, de dentro para dentro, de dentro para fora, né? Ajudando famílias ali, o comércio, muita gente tira seu sustento dali, né? Para pagar aluguel e comprar comida, né? Nunca esqueço aqui a fala do Wellington Campos, né? Dizendo que estava preocupado com a comunidade da Barreira do Vasco, porque quando o Vasco ficou lá um tempo sem poder jogar no seu estádio, né? O pessoal ficou sem arrecadar e ele estava muito preocupado com a questão de plano de saúde e de mensalidade escolar. Como se lá na Barreira, né, não fosse outra luta, não essa, desgraçado. A luta lá é pagar aluguel e comprar comida, não é mensalidade escolar e muito menos plano de saúde. São esses caras aí, né, o Wellington Campos da vida, né? Zé Comé, que quis criar a cidade do Vasco lá em esqueci agora o nome da cidade. Queria criar uma cidade do Vasco, Miguel Pereira, né? Como se isso fosse o Vasco. O Vasco é realidade, é povão, né? É gente que luta arduamente aí contra tudo, contra todos, né?
friso, aluguel, comida, né? Algum dinheirinho para o lazer, né? Então tem que ver também se esses, como falava o Brizola, acordos que foram feitos aí para os 8 jogos não vão prejudicar diretamente a comunidade que tira o seu sustento dos jogos do Vasco e do Vasco. Quando o Vasco precisa de alguma coisa, ele vai lá e fala: peraí, porra, interditaram meu estádio, olha a barreira aí, porra, a comunidade e tal. E agora vai virar as costas para a barreira? Vai virar as costas para a comunidade? Não pode. Olho vivo, desgraçados, o Vasco é muito mais do que vocês. Pensam, o Vasco está lá, fincado numa comunidade, né? Vasco é barreira e a barreira é Vasco. Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal, Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.